Hoje a revista Vênus Digital vai ao teatro ver um espetáculo que leva o amor para um picadeiro de circo. Vou deixar de ser feliz com medo de ficar triste? Vem com a gente! Paulinha, conta pra gente, o que te moveu a participar desse espetáculo, na verdade a Vênus fala de amor, né? Então, essa história de amor te trouxe pro palco, o que te mobilizou? E eu já tinha visto uns espetáculos do Farjala e tinha achado ele um grande encenador, um cara inquieto, sabe? Um cara que coloca os textos num lugar que não é um lugar comum. E eu tinha ficado com isso de Dorotéia, de Senhora dos Afogados, sabe? Aí eu falei, bom, Farjala fazendo uma comédia romântica, que estranho, porque ele só, né, faz Nelson, né? O Farjala. Aí eu falei, então vou fazer a leitura. Aí fui fazer a leitura e ele estava cheio de ideias. Vamos botar num circo, Colombina, o palhaço. Eu falei, Colombina, palhaço, é uma história romântica de um casal. Não, mas eu vou fazer diferente, né? Aí eu falei, cara, esse cara ele vai fazer uma coisa, ele vai tirar do estado comunzinho da comédia. Ele vai pegar essa história que é contada num apartamento e vai botar num picadeiro de circo, um palhaço com música ao vivo. Eu falei, cara, quero ver. Fiquei instigada. E foi uma delícia o processo todo, foi muito difícil. Aí ele falou para mim, você vai cantar Chiquinho Gonzaga? Eu falei, você tá maluco, meu filho, eu não canto. Faço aula de canto, mas eu sou bem desafinada. Ele falou, não é, você vai cantar Chiquinho Gonzaga. Eu falei, mas Chiquinho Gonzaga é muito difícil. Não, vai. Então ele tinha ideias assim que era realmente desafiante, sabe? Para todo mundo. Aí eu falei, bom, então, vamos lá. E a gente foi um processo muito difícil, a gente ensaiou, 9 horas por dia, o Farjala é doido, mas eu acho que o resultado é tão gratificante, sabe, é tão lindo, ele realmente colocou essa história normal, comum, num lugar de fábula, de poesia, sabe? E tem uma comunicação muito grande com qualquer pessoa. Primeiro que fala de amor, né? E amor é universal. E segundo, tem esse quesito, né? Que é esse lugar estranho, esse lugar que não é o cotidiano, sabe? Eu acho que isso é o grande sucesso da peça. É onde ele está. Porque a pessoa entra, não sabe muito bem o que é direito, daqui a pouco fala, mas esse texto é um texto normal, mas você vai levada pela beleza cênica que é o espetáculo, entendeu? E acompanhado com o Jujuba, que é um grande clown, foi uma sorte a gente ter o Jujuba no elenco, o Vitor Thierry faz 5 personagens, arrasa, entendeu? O Yuri, todo mundo, então eu acho que foi uma conjunção de fatores, mas eu acho que o Farjala, ele foi muito genial nessa sacada dele, sabe? Foi muito bacana. E você está aí se maquiando, né? Na verdade, vocês fazem uma referência ao circo em todos os sentidos, né? Como é que você sente essa máscara dessa mulher? Quando eu comecei a fazer, né? Eu nunca tinha feito curso de clown, nada. E logo no início, né, é muito uma brincadeira, né? O tempo inteiro é uma brincadeira, né? As pessoas estão em cena, quando acontece a cena com 2 atores, os outros 2 estão... A sensação que o público tem é que tudo está acontecendo de improviso, mas não é. Numa história de amor, é muito doido, cara. Então, assim, quando começou o espetáculo, né? Primeiro que eu falei pro Farjala, quando ele começou com essas ideias, eu falei, Farjala, a gente vai ter que botar uma legenda. Porque como é que a gente vai entrar com o circo, eu a Colombina, ele o Arlequim, falando esses poemas maravilhosos, cantando, e depois entra com essa peça. Eu sempre muito preocupada, né? Com a verdade, né? Porque eu fiz muita televisão. Eu sou muito preocupada com a verdade, né? Mas aí ele botou assim no início, o Yuri canta Chiquinha e ela faz é o momento mais difícil para mim, é o início da peça, que eu faço uma clown, choro igual palhaço. Eu falei, não, mano, não dá para mim, eu tenho vergonha, não dá. Ele falou, não, mas você tem que fazer, vamos fazer isso, é uma brincadeira, ela tá vendo que tá cantando, né?
E com o tempo a gente, né, porque com Farjala você faz ou você faz, né? Então não tem jeito. E com o tempo, cara, eu fui achando maravilhoso e fui pegando esse momento que seria só do início para vários outros momentos da peça, entendeu? Vários outros. E é maravilhoso quando você começa a brincar com esses signos, que não são os seus signos que você está acostumada, entendeu? Eu já fiz, sei lá, 20 peças de teatro, mas eu nunca tinha... É tudo muito certinho, muito falando, muito... Eu nunca tinha brincado com essa ficção dessa maneira, desse jeito, sabe? Então foi lindo, assim. Eu me descobri num outro lugar, sabe? Que para mim também foi uma surpresa, né? E a peça é o tempo inteiro isso, é uma brincadeira. O filho olha para a mãe e fala, minha mãe está sofrendo, aí vira o outro amigo para ajudar na hora. Tudo virou uma grande brincadeira e eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente descobre coisas, sabe? E os personagens, eles são ingênuos, sabe? Eles são ingênuos, amorosos, são do bem. Então eu acho que é isso que as pessoas, né? Eu escuto as pessoas falando assim, nossa, mas dá vontade de levar o Jujuba para casa. Ai, mas dá vontade de levar ela para casa. Dá vontade de levar todo mundo para casa. Porque é todo mundo muito fofo, sabe? Naquele universo de circo, é o Arlequim, é o palhaço, é o Coringa, é o Chaplin, sabe? Ele colocou figuras muito carismáticas, né? Fazendo aquela brincadeira num texto real, de uma comédia romântica, que podia ser num apartamento, entendeu? Então, eu acho que é encantador para quem faz, né? A gente ama, e é encantador para quem vê. As pessoas ficam apaixonadas, entendeu? E qual é a tua mensagem de amor, assim, nesse espetáculo que fala tanto de amor? O que ele te trouxe pro teu olhar do amor? A mensagem do espetáculo é o seguinte, é uma mulher mais velha, que namora um garoto 25 anos mais novo, e ela tem questões, né? Pô, será que esse cara vai ficar comigo quando eu tiver com 60 anos? Né? Ele vai estar com 30? Como é que vai ser? São questões que eu não teria coragem de namorar um menino de 25 anos. De maneira nenhuma. Eu não tenho autoestima suficiente, bacana para levar. Eu teria medo. Mesmo depois de fazer esse espetáculo? Eu acho a Cláudia, eu vou te falar, eu acho a Cláudia uma das mulheres mais corajosas e fortes que eu conheci. É óbvio que depois desse espetáculo dá até vontade de namorar um menino de 25 anos, mas eu acho que eu não conseguiria. Não, eu acho que eu não teria autoestima suficiente para bancar uma relação de um cara 25 anos mais novo do que eu. Só que, ao contrário do que eu estou dizendo, tá, gente? A peça fala exatamente ao contrário, que a gente tem que viver esses amores, que o amor é um encontro muito raro de acontecer na vida da gente, né? A gente tem vários encontros, mas encontros de amor são muito poucos, né? A gente tem 1, 2, talvez 3, se a gente tiver muita sorte, de amor que eu estou falando, né? Então, o que a peça diz? Ela passa por vários preconceitos dela, do filho, da sociedade, e no final ela chega à conclusão que ela não vai deixar de viver esse amor. Que ela vai viver esse amor, que é a história da Cláudia. Quem escreve a peça é o Yuri, que está em cena comigo, eu faço a Cláudia, que passou por esses preconceitos todos e teve uma hora que ela falou, quero viver isso, estou apaixonada, quero viver. Não quero ter medo, se ele me largar no futuro, dane-se. Se meu filho não quiser, dane-se. Se o garçom achar, dane-se. Se a vizinha, dane-se, entendeu? Então, a mensagem da peça é essa. Você vale a pena. É um amor tão lindo, né? Que é contado ali, que qualquer forma de amor vale a pena. Essa é a mensagem da peça. Ok, eu queria começar pela Cláudia, que é, na verdade, a inspiradora, né? E quem realizou, de fato, esse projeto para que ele viesse para a matéria, né? Saísse do mundo do amor e viesse para o mundo dessa realidade amorosa que é o teatro. Conta pra gente um pouco dessa tua trajetória e do que te impulsionou a trazer essa história para o teatro. Na verdade, o que impulsionou foi um momento que a gente teve de preconceito.
Pra gente sempre, na verdade, foi muito fácil a nossa relação. Nunca foi uma coisa complicada, sabe? Nós tivemos pouquíssimos problemas entre a gente e quase nada com o entorno. Mas um dia a gente saiu para jantar e, excepcionalmente, nesse dia era um jantarzinho romântico. Éramos só nós dois. E tem uma cena na peça que é o débito ou crédito e aconteceu exatamente isso. O garçom deu a conta para mim. O Yuri entregou o cartão para ele e ele insistiu comigo o tempo inteiro que a conta era minha. Enfim, a gente voltou para casa bem chocado com a situação de, meu Deus do céu, como é que, né, o que ele quis dizer pra gente. E aí a gente achou que precisava falar sobre isso. Na época o Yuri estava fazendo uns esquetes de humor, um stand-up que ele estava escrevendo, e a gente entendeu que era bem possível se falar sobre isso numa esquete de humor. Ele foi escrevendo e o meu filho mais velho um dia comentou, vocês deviam fazer uma peça, porque dá para contar muito melhor a história. E foi assim que começou. Yuri, então conta pra gente, em que momento você decidiu de fato colocar isso no papel e transformar isso num roteiro? Foi muito isso que a Cláudia estava falando agora em relação ao momento em que a gente viveu lá no restaurante. E aí começou a primeira versão do texto, era um sketch, a primeira versão era um sketch. Depois virou uma peça, depois virou outro, a gente foi mexendo, foram 3 anos mexendo no texto para chegar no texto como ele é hoje. E ainda assim, depois que a gente encontrou as pessoas ideais para contarem essa história com a gente, que eu costumo dizer que a gente teve a sorte de achar a cereja do bolo, achar as pessoas que pudessem transformar o nosso sonho em realidade com muito amor, com muito talento, com muito carinho. E essas pessoas foram Jujuba, Farjala, Vitor, que chegaram com propostas, Paulinha, que chegaram com propostas para aumentar ainda mais o amor, vamos dizer assim. Cada um deu um pedacinho, aliás, vários pedacinhos de si para poder contar essa história. E a gente queria falar sobre coragem, sobre preconceito, sobre medo de ser feliz realmente, que parece até ilógico falar isso, mas existe um certo medo de seguir em frente. A gente queria falar sobre isso, usar como pano de fundo não é uma autobiografia, é a nossa relação como pano de fundo para falar sobre esse tema, sobre o amor, sobre a coragem, sobre o seguir em frente, não abandonar nada por medo. Cláudia, a Paulinha falou que ela acha que ela não teria autoestima suficiente para essa empreitada que você vive e que esse texto conta. E realmente ela falou dessa questão do machismo, né? Como é diferente ver um homem com uma mulher mais jovem e quando se trata de uma mulher, como a sociedade lida com isso, né? Fala um pouquinho pra gente disso, como é esse amor nessa sociedade machista nos dias de hoje. Na verdade, eu acho que a gente não pode fazer mal a ninguém. Você não pode prejudicar o outro. Mas a partir do momento que você não está prejudicando o outro, o ideal é que você seja feliz e siga os seus instintos, sua vontade. Eu não procurei pelo Yuri. O Yuri não procurou por mim. A gente se encontrou. E foi um encontro saboroso, digamos assim. Foi interessante. E por que não seguir? Né? Óbvio que tudo começou de uma maneira muito simples. A gente se encontrou numa noite, ficou junto, como qualquer casal. As coisas foram acontecendo e a gente não questionou. Claro que depois de um tempo que a gente estava junto, os questionamentos naturais vieram. Ele é um rapaz muito mais jovem, eu sou uma mulher mais velha. Óbvio que eu não vou ter mais filhos. Então, isso é um questionamento real que aconteceu na nossa relação. Mas não foi o suficientemente forte para a gente dizer, não vou seguir. Entendeu? É chato, as pessoas olham, mas realmente se a gente fosse incomodar com tudo, você não faz nada, você não sai da sua cidade para ir para um outro lugar, você não larga um emprego que te deixa infeliz para ir para um lugar bacana. Enfim, sei, acho que tem um tiquinho de coragem também por aí. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui com o Vitor. Vitor, você que é um ator assim, da nova geração, né, super jovem, tá fazendo esse texto, como é que você vê essa história? Olá. Eu acho, primeiro de tudo, uma grandíssima, se não uma das maiores declarações de amor que eu já vi na vida, ponto. Porque declaração de amor já é lindo, né? Todo mundo que ama sabe que o quanto isso é importante na vida de um casal ou de alguém em algum momento da vida. E eu
amando o teatro, amando o que eu faço, isso ser uma peça de teatro para uma pessoa, isso ser uma coisa real, eu acho que foi um dos motivos pelos quais eu entrei nesse projeto. Eu já conhecia a Cláudia e o Yuri, mas não tão bem, assim, a gente já tinha se visto por aí e tal, mas aí eu li o texto, já tava todo mundo, já tinha o Farjala, já tinha a Paula, faltava o meu personagem, perdão, ainda não tinha o personagem do Jujuba. E aí a gente foi construindo essa ideia, a gente pegou o texto do Yuri com a visão do Farjala, com como ele falou, cada um contribuindo com seus muitos pedacinhos, e a gente foi chegando num denominador comum, que é essa peça incrível, que eu acho que tá acontecendo, porque o Boca a Boca não deixa mentir. É uma peça que fala sobre amor, que eu acho que não pode, não tem que nunca deixar de estar na moda. É um tema que tem que ser falado sim, nunca vai ser cafona, não pode ser cafona. Independente de idade, de cor, de raça, de sexo, de tudo. E eu acho que, para mim, particularmente, é um projeto muito, muito, muito gratificante. É um presente estar podendo fazer 5 personagens numa peça, sem sair de cena praticamente, tá tudo ali. Eu sempre quis fazer uma peça assim, de vários personagens. Então encaixou vários desejos juntos, entendeu? E a galera bacana demais que a gente encontrou, que eu já conhecia, gente que eu encontrei no projeto, gente que a gente ainda vai conhecer pela frente. E eu acho que é isso, assim, vinda longa essa peça. Jujuba, conta pra gente um pouco dessa tua participação, que na verdade é o grande clown da história, né? Você, a tua sanfona, a tua participação musical. Fala um pouquinho pra gente da importância disso nessa história de amor. Inicialmente o meu personagem não estava originalmente no texto, e o Farjala, quando foi convidado para participar do projeto, ele teve um insight, lendo o texto, uma frase. Qual é a frase mesmo? Que bons ventos trazem esse carioca ao picadeiro do retirante. Aí dessa frase ele falou, poxa vida, a gente pode transformar isso num picadeiro. E foi quando chegaram a mim, né? E eu vim trazer esse lado lúdico aí, e tive a felicidade de encontrar esses parceiros queridos mesmo. E eu costumo dizer que realmente no palco rola maior amor entre nós. No camarim, não. Bom, para encerrar, Yuri, conta agora você pra gente dessa declaração de amor que a Cláudia se transformou em produtora e para realizar essa história. A gente decidiu se basear na nossa história, falar sobre amor, que talvez não, no início a gente queria falar sobre isso. E no início não era necessariamente uma homenagem ou para ela ou para mim. E isso foi se tornando, a gente foi vendo isso tornar realidade sem a gente planejar. Porque no momento que a gente vê o outro se debruçando sobre a execução desse projeto com tanta energia, com tanto desejo, depositando horas e horas e horas e anos nesse projeto, a gente vê realmente que assim, só nessa atitude do dia a dia já era homenageando o outro nesse sentido. E é um prazer poder ver realizado num palco um texto que começou ali, é um texto contemporâneo, óbvio, né? Escrevi um texto agora, e que não tinha esse lúdico, esse sonho dessa forma. A gente não queria uma encenação realista, mas o que exatamente a gente queria, a gente não sabia. E aí, no meio do caminho, a Cláudia, que eu falei que aqui não tem ninguém normal, a Cláudia falou, depois de várias pesquisas e pensando em quem chamar e o que fazer, ela falou, por que não Farjala? Eu falei, mas o Farjala Nelson Rodrigues, é sangue, né, tudo denso, por que Farjala? Aí ela, a gente não quer fazer uma coisa diferente? Comédia romântica já é. O texto já é uma comédia romântica, já tem humor, já conta uma história de amor, ele é uma comédia romântica. Alguém que não faça comédia romântica, que não esteja fazendo agora, vai dar uma outra cara, vai trazer outro corpo para isso. E aí ele veio realmente trazendo outra roupagem e levou esse sonho nosso, essa homenagem nossa para outro patamar, assim, que é um sonho realizado, uma homenagem mútua, que ainda continua sendo um sonho dentro de cena, quando a plateia entra,
A plateia pode realmente se desligar do que acontece lá fora, porque embora os nossos problemas dentro da trama sejam cotidianos, a gente está num ambiente lúdico, num ambiente de magia, num ambiente clown. Ele deu várias referências pra gente, assim, por exemplo, pra mim, ele pediu que eu estudasse Charlie Chaplin, Jerry Lewis, ele deu referência de Colombina, de Pierrot, do próprio Arlequim, coisas de clown, de palhaçaria. E então, assim, realmente é uma viagem para outro lugar. E ainda mais com a música ao vivo que a sanfona traz, que o bandolim traz, que o Jujuba traz, na verdade, né? A sanfona não faz nada sozinha. Transporta, realmente, a música tem o poder de transportar a gente para outro lugar. Então quem está assistindo vai embora junto com a gente, viajando aí no mundo do amor. É interessante sim, porque a gente tem tido um retorno das pessoas, tanto das pessoas mais velhas. E ontem, eu até comentei quando cheguei aqui no camarim do Yuri, um menino de 10 anos que eu convidei, veio assistir, mas eu fiquei meio reticente, né? Um garoto de 10 anos, ele falou depois que foi a melhor peça que ele já assistiu em toda a vida. Olha só, é o encantamento do amor. Isso é muito legal. Né? A senhorinha lá de 80 anos e o menino de 10 anos. E a experiência que a gente tem tido, quem sai daqui sai direto pro altar. As pessoas saem arrebatadas, né? Muito legal. A gente realmente colocou muito amor. Gente, muito obrigada. Obrigada por esse espetáculo, por esse momento de amor e por esse tempo de vocês aqui antes de entrar em cena, né? Então, a gente está aqui com Farjala, que na verdade é o mentor intelectual da loucura toda, em relação a esse picadeiro, né? Farjala, por que trazer essa história de amor para um picadeiro de circo? Obrigado, Vênus Digital, por me dar essa oportunidade de ser entrevistado por você. Quando tudo começou, eu decidi levar pro picadeiro por causa do palhaço. Eu falo até no programa do espetáculo que tem o palhaço. Primeiro que a máscara do palhaço é a menor máscara que existe. E não há amor mais puro que o amor de um palhaço. Né? Sempre como escada para alguém, ou para a comicidade, para o riso. E mediante a fase de relacionamento mesmo, de vida amorosa, de poder se entregar. É isso. Eu quis levar para o picadeiro por causa da entrega de Cláudia e Yuri, aqui no texto, Andréia e Daniel. Era essa entrega. Quando eu sentei com os dois a primeira vez, eu não imaginava o picadeiro. O picadeiro veio por causa da Chiquinha Gonzaga, por causa de Abrir Alas, que é uma das músicas que tem no espetáculo, né? De brincar dessa coisa do carnaval e do palhaço, da energia do palhaço, do clown. Não é o palhaço do circo em si. Tem um tempero clownesco também. E Chiquinha Gonzaga, pela história de Chiquinha Gonzaga também, você fez um paralelo. Exatamente, porque a Chiquinha foi apaixonada por um cara muito, mas muito mais novo que ela. Eles se casaram, ele viveu a velhice dela, inclusive, enquanto ele aflorava na juventude dele, né? Pós-adolescência e juventude, até ser adulto. Então veio todo esse artifício do picadeiro, do circo, do amor, de como a gente se entrega para o outro. Foi assim. E a Cláudia falou pra gente de um segredo que ela nos revelou, que tem vários objetos, né, pessoais deles aqui. Isso é lindo, então. Porque foi uma coisa que eu acho que, como era a história dos dois, do Yuri e da Cláudia, espelhada nessa história desse picadeiro do circo, eu quis mesmo que pegar a identidade das coisas da Cláudia e do próprio Yuri e da família da Cláudia, para aqui para dentro, né? Porque você sabe, você trabalha comigo, você sabe como é que eu sou com teatro. Apesar de ser artesanal, a gente precisa muito de que a nossa família esteja aqui. Então precisava unificar a família da energia, dessa simbiose energética para ficar aqui nesse picadeiro. E diz pra mim, por que no final você desconstrói os clowns e traz eles pra vida do dia a dia? Isso foi um belo dia, a gente tínhamos ensaiado, eu não tinha chegado nessa parte ainda, eu fui embora para casa e fui pensar na questão da desconstrução de você enquanto relacionamento. Eu tenho tantos amigos que amam demais, à la Lorca. Aliás, tem 2 poemas meus no texto do Yuri que eu coloquei. E esse amor devastado, né, passional, que a gente aqui da América Latina, a gente tem muito isso. Você sabe, você também tem. Era como se toda aquela fantasia
no momento da ruptura, dessa briga, né, por causa do filho e tudo mais, ela passasse a enxergar a relação por um prisma cotidiano. Ou seja, a realidade veio para a cena. A realidade desses dois, mas o ambiente do picadeiro do circo. Tá tudo aqui, mas é como se fosse uma etapa a ser cumprida. Não uma palhaçada, brincadeira, não é isso. Vivemos a paixão e agora vamos transcender para o amor. Vamos olhar para o outro com outros olhos. Não gosto muito de falar mais sobre isso, assim. Mas acontece que você não pode esquecer que o que te inspirou foi esse teu jeito de amar, né? Porque você é um cara intenso na forma de amar. Então, de repente, a Cláudia e o Yuri estavam falando, mas quando surgiu a ideia, vamos chamar o Farjala. Mas o Farjala e a Paula também falaram, rodriguiano, é drama, é sangue. E aí, de repente, você traz todo esse teu amor que ninguém tinha visto nesse lugar, porque claro que você fala de um Nelson falando de amor, né? Sim. Mas aí você traz o teu amor mais puro do Farjala, né? Acho até que você exorcizou esse lugar romântico aqui. Como é trazer também? Porque não é a vida da Cláudia e do Yuri só que estão aqui, né? Também tem muito do Farjala, né? Do teu jeito de olhar o amor. Sério isso? Enfim, pois é. Enfim, eu tive que expurgar isso, porque eu acho que a arte serve para isso, né? E realmente fazer esse trabalho, trazendo... Eu sou um cara que ama, né? Eu gosto de amar. Eu acho importante amar. E quando veio esse turbilhão, foi num momento decisivo na minha vida pessoal também, de encerramentos de ciclos, né? Porque a gente é importante encerrar ciclos. E acho que a arte imita a vida e a vida imita a arte. E funciona como um jogo de espelho, né? Eu precisava amar para poder entender quem eu sou. E foi. Tá aqui, eu vou deixar para sempre, né? Porque o teatro, por mais que seja a forma mais objetiva de arte, ele nasce e morre a cada dia. Essa obra ela é eterna. É eterna para Cláudia, para quem assistiu, para mim, para quem eu fiz, para o público, e ela vai se repetindo. As pessoas, o Rio de Janeiro em peso está falando desse projeto. Eu fico lisonjeado, né, de pegar o texto, um texto contemporâneo, um texto do Yuri, e transformar nessa fábula, e que está sendo tão comentada e tão bendita pelo público teatral, inclusive, que é um público chato, né, egóico, careta também, e está sendo falado, isso é importante. E me levando para um outro lugar também. Então, salve o amor e o presente que ele me deu, né? Que é fazer arte. Só mais uma coisa, por que o Jujuba? Por que você criou esse personagem, essa musicalidade, acordeão? O Jujuba, antes do Jujuba, tem uma coisa que você trabalha comigo, sabe? As pessoas talvez não. Eu gosto muito de música em cena, sempre gostei. Desde a minha época de faculdade, sempre precisava de um músico em cena. E falei, o texto do Yuri eram só 3 personagens e eu disse pra Cláudia que eu queria um outro personagem que tocasse ao vivo. E calhou dele ser um palhaço. A gente já estava com a identidade do circo. Era um palhaço que ia receber o público na porta, de repente virou outra coisa e foi virando e surge um dia o Jujuba. Falei, Cláudia, eu quero ele, é ele. Tanto é que o nome dele é Jujuba. Qual é o seu nome? Jujuba. E o seu nome? Jujuba? Não, o nome Jujuba. Que traz esse papel desse ator, desse palhaço. Ele é um palhaço de circo, imagina, o gestual de um palhaço de circo é muito maior. Então tivemos que minimizar esse maxi, vir para mínimo. E tá aí com um trabalho de clown lindíssimo, com um olhar é muito silencioso o personagem do Jujuba, mas ao mesmo tempo ele costura toda a dramaturgia da encenação. Então foi um achado também, sabe? Foi um presente. E a peça já está, além de ser aclamada pelo público, também pela crítica, e vocês já foram indicados a prêmios, né? E você também assinou figurino. Parcerias com Zé Dias, que você vem repetindo, né? Com o João Paulo, com os Meninos da Luz, o Vlad e o Jackson. E agora você assinando figurino, que já era uma tendência, né? Porque você já vinha
botando a mão na massa. Você acha que isso é uma equipe que começa a falar a tua linguagem? Você acha que isso já estabelece um jeito do Farjala fazer? Conta pra gente um pouco desse lugar. Totalmente, porque a gente geralmente, às vezes a gente fala assim, aquele diretor só chama aquele pessoal para trabalhar, blá, blá. Mas não é por maldade, porque realmente você vai encontrando a sua tribo, né? Por exemplo, você é da minha tribo. Letícia Spiller, que tá ali, é da minha tribo, entendeu? Então tem gente da minha tribo, que nem Zé Dias, João Paulo, são pessoas da minha tribo, que sabe que eu vou chegar e vou falar assim, eu quero, quando eu falei pro Zezé, circo, picadeiro, preciso de um picadeiro, e o negócio precisa girar, porque eu já vinha da Senhora dos Afogados com essa questão do giro, né? Como eu tenho na Senhora dos Afogados, vem da Doroteia isso, a questão das flores, né? Eu trouxe pra Senhora dos Afogados e aqui também eu tenho as flores. Eu tenho essa unificação de uma identidade, então nada mais é que sou um diretor que tem uma identidade e quer trabalhar com uma equipe fechada, que dialogue com o que eu quero, com o que eu gosto, né? De arte, assim. E que me tolere também, que eu acho que é o mais importante. Então tá, obrigada, meu amor. Viva o amor, gente.